Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer te receber aqui. Vamos lá para mais uma tiragem, vamos entender aí sobre os assuntos do coração, né? Essa área da vida, a área amorosa, a área sentimental, que domina aí as nossas emoções, os nossos pensamentos, né? Vamos entender aqui o que a espiritualidade tem para trazer a respeito dessa área tão importante da sua vida. Ok? Então, você pode escolher entre a opção número 1 e a opção número 2. Sinta-se à vontade, tá? Pause o vídeo se for necessário, respira fundo para não fazer a escolha errada. Se você ficar muito em dúvida, pode escolher as duas opções. Às vezes, uma mensagem acaba complementando a outra, tá certo? Vamos começar aqui com a primeira opção. Vamos entender qual é a energia principal da sua vida amorosa aqui. Vamos lá. Respira fundo, se concentra, se conecta aqui, traz seu pensamento, firma, se abra nesse momento. Vamos lá. Decepção, né? Alguém está usando uma máscara falsa nesse relacionamento. Bom, talvez você tenha vivenciado aí, experienciado alguma situação onde você foi decepcionado, né? Onde você se decepcionou, onde você pode ter criado expectativas e, infelizmente, essas expectativas se tornaram frustrações. E eu não vou te condenar e te julgar por você ter criado expectativa, porque eu sempre costumo dizer que muitas vezes as pessoas têm atitudes e falam coisas que acabam dando margem para que a outra pessoa acabe sim criando expectativas, né? Só que a outra pessoa, ela não está sendo 100% sincera, não está tendo a responsabilidade afetiva que deveria ter, né? E aí o que acontece? A decepção. Pode ser que você esteja nesse momento experienciando uma dinâmica onde você sente que essa pessoa não está sendo 100% sincera com os sentimentos dela, né? Ela não está tendo um comportamento 100% que te traz segurança, né? Muito pelo contrário. Então pode ser que você esteja esperando algo dessa pessoa e que ela pode até falar ou ter alguma atitude ou outra que demonstre que vai corresponder com aquilo que você quer, mas na verdade ela não tem ainda a capacidade de te oferecer isso de fato. Então talvez você possa vir aí a sofrer uma decepção com quanto a essa conexão que você trouxe aqui para a mesa, tá? Então aqui é um alerta, né, para você prestar mais atenção nas atitudes, se correspondem com o que a pessoa fala e com o que ela fala corresponde com as atitudes, né? É sempre a atitude e aquilo que a gente fala precisam estar de mãos dadas, né, para fazer sentido, para ser verdadeiro. Se a pessoa não está correspondendo com as suas expectativas, então talvez você não tenha que culpar a outra pessoa ou condenar a outra pessoa. Talvez você deva olhar para dentro e se perguntar: por que eu ainda estou esperando dessa pessoa aquilo que eu já percebi que ela não pode me dar, né? Eu tenho, ou se você quiser mesmo, né, assim, investir e arriscar e continuar esperando que isso se desenvolva, é você se perguntar se você tem maturidade, culhão, equilíbrio emocional e mental, disposição para lidar com essa situação, né, para esperar aí para ver se essa pessoa vai amadurecer, se essa pessoa vai corresponder com aquilo que você espera, né? Mas aqui as tendências são para que você acabe se decepcionando com essa pessoa.
E aí vocês podem adaptar também, né? Se for em um ambiente de trabalho, se for com uma amizade, adapta para sua realidade, tá? Vamos entender aqui as nuvens. Aqui é um relacionamento que supostamente se desgastou, né? É uma conexão que já tem desgaste por conta de infantilidade, por falta de sabedoria em como se comunicar, né? Aqui é uma situação que, assim, eu vejo que existe sim, né? Um sentimento muito grande, existe de fato, né? Um sentimento enraizado, uma história que foi vivenciada, construída, né? Porém, as provações que esse relacionamento trouxe, né, foram muito grandes, para além da capacidade de maturação de vocês dois ou de uma das partes, tá? Então, o que acontece? Eu vejo que nesse momento presente é como se vocês quisessem que houvesse uma renovação, né? É como se vocês quisessem enfrentar mesmo ali os medos, os receios, né? Como se vocês quisessem ultrapassar os obstáculos que impedem com que essa conexão se desenvolva. Porém, ainda existe tendências a uma comunicação mais imatura, ainda existe tendência, né, para um envolvimento mais no sentido assim, casual, né, no sentido de não conseguir firmar de fato um relacionamento nesse momento, viver uma coisa mais esporádica ali, porque ainda existem provações que ambos precisam experienciar aqui, né? Em questão de lidar com o próprio mental, de lidar com as próprias autossabotagens, né? De reconhecer a si em primeiro lugar, tá? Eu acho que é isso, a necessidade de autopercepção, de olhar para outra pessoa e para si como seres humanos que estão aqui passando por uma experiência de aprendizado, de evolução de alma, né? Lembrar que não é só carne, mas também tem um processo de evolução espiritual acontecendo individualmente, né? E assim, o que acontece é que eu sinto que essa decepção aqui, ela vem justamente porque, por existir toda essa questão dessa aprovação, dessa infantilidade, de uma postura mais imatura mesmo, né? Essa pessoa acaba não conseguindo ser verdadeiramente genuína, autêntico, né? E te entregar aquilo que você almeja receber dentro de uma relação amorosa, né? E isso te gera uma frustração, um sentimento de decepção, porque você queria que fosse diferente, mas essa pessoa ela não consegue te entregar isso agora, né? Então, como essa carta tá vindo aqui bem no meio, o que eu entendo é que, por mais que exista um potencial para o desenvolver de uma relação aqui, não é porque existe o potencial que isso de fato vai se concretizar agora, tá? Porque é aquilo que eu falei, existem muitas questões relacionadas ao mental, à autossabotagem, à autopercepção, né? Que impede com que esse relacionamento de fato se desenvolva, talvez na velocidade como você gostaria que se desenvolvesse, ou da maneira que você gostaria que desenvolvesse, tá? Aqui é a necessidade de uma comunicação mais amigável, mais num lugar de compreensão, né? Num lugar de verdade, num lugar de entregar a sua verdade, sabe? Não no sentido de cobrar, de julgar, de condenar, mas de compreensão mesmo, com a sua
fase da sua vida e com a fase da vida da outra pessoa também, né? Para que não haja mais desgaste, para que essa tendência à imaturidade que vem dos medos, que estão enraizados no medo, não domine essa dinâmica, tá? Então aqui, ó, comunicação desgastada, dificuldade de se comunicar, né? Aqui tem muita dificuldade de um fluir na comunicação. Por conta da imaturidade, né? De não saber lidar com os próprios sentimentos, de não saber lidar com os próprios medos, né? De não ter essa autopercepção do falar infantil, né? Do não saber comunicar os sentimentos de uma maneira madura e saudável. Né? Então, é de fato aqui uma certa... A verdade, a falta da verdade, né? Sendo um obstáculo aqui. Porque é como se precisasse... ter uma compreensão maior de si, uma transformação mesmo, assim, na maneira de se enxergar, na maneira de compreensão da vida, né? Então, são questões muito profundas aqui que precisam de um entendimento, e esses entendimentos de vida que são necessários para a maturidade, eles vêm com o tempo, com as vivências, com as experiências, né? Então, não é algo que tem como a gente controlar e que vai acontecer do dia para a noite. A espiritualidade está cuidando da situação, está cuidando do seu desenvolvimento, está cuidando do desenvolvimento da outra pessoa, né? Mas então aqui é a falta da verdade como um obstáculo, a falta da compreensão de quem se é, né? E do que se quer. Então essas questões mais profundas, elas estão como prioridade para a espiritualidade. Por isso que esse obstáculo aqui, para que essa relação se desenvolva, né? Porque ainda precisam ter experiências vividas para que se tenha maturidade, para que acessem a verdade interior, para que possa de fato entregar a verdade um para o outro. Por isso que existe essa energia aqui de máscara, né? Da pessoa não conseguir ser 100% sincera, ou você, enfim. Então, a vontade, né? A vontade é de entregar, é de fazer a escolha de vir, né? Concretizar, enraizar, dar frutos. A vontade é essa, né? De trazer essa mudança, sair da estagnação, sair da zona de conforto. Mas, para isso acontecer, é primeiro necessário que tenha ambos, né? A sensação, o desenvolver do amor próprio, do se sentir bem dentro de si, de encontrar a realização emocional em primeiro lugar de uma maneira individual, para que não se juntem e joguem um ao outro a responsabilidade de um fazer o outro feliz. Não é assim que funciona. Quando eu estou feliz e a outra pessoa está feliz, a nossa felicidade se completa, e não eu depositar a minha carência no outro esperando que ele, né, retribua as minhas necessidades da minha carência, né, e vice-versa, porque é onde entra atitudes imaturas, insegurança, aí vem o desgaste, possessividade e todas essas questões que a gente vê aí em muitos relacionamentos, né, de pessoas que não desenvolveram esse senso de autonomia, de independência, de se sentir bem dentro de si, para poder entregar para o outro a melhor face, tá? Então, para esse primeiro momento aqui, é lidar com as autossabotagens, cuidar da mente, cuidar do seu mental, né? Prestar atenção se não está sendo consumido por pensamentos mais negativos, pensamentos mais densos, de desesperanças, né? De medo de ficar sozinho, de medo de perder a outra pessoa, de medo de... Enfim, vários medos, várias questões inconscientes aqui, você preso, né? Refém dos seus próprios pensamentos. Então, a necessidade de espairecer, a necessidade de buscar fazer atividades mais ao ar livre, né? Fazer coisas que você se sinta bem, focar mais em si mesmo, em primeiro lugar, tá? Porque por agora, o que dá pra
extrair dessa dinâmica, se é que vocês ainda estão em interação, é de fato uma coisa mais esporádica, sem muita cobrança, sem muitas expectativas, né? Uma coisa bem mais assim, leve, casual e enfim, bem deixa a vida me levar, sabe? Vamos pegar aqui um conselho final. A amistosidade, 2 de copas, né? Então, é bem aquilo, assim, aqui essa dinâmica, a gente tá falando de uma interação que tem sentimentos reais, tá? Que tem sentimentos reais, que é uma conexão que não é uma coisa superficial, né? É um sentimento genuíno. Porém, existem muitas diferenças. Existem muitas questões ainda que precisam ser desenvolvidas, mas é aquilo, as diferenças, elas sempre vão existir. Só que é preciso maturidade para saber complementar nas diferenças, né? Então, o rosa com o amarelo aqui tá formando o quê? Um alaranjado, um vermelho, sei lá. Ou seja, tá fazendo uma integração. A diferença, ela tá sendo complementada, ela tá sendo ajustada, né? Ela não tá sendo um problema. Só que só é possível viver um relacionamento com essa dinâmica, né? De saber lidar com as diferenças, de ter maturidade para lidar com as adversidades, né? Para viver a 2 mesmo, é preciso maturidade. E essa maturidade só se conquista com o tempo, com as experiências, com as vivências e, sem dúvida nenhuma, o ponto principal, a busca pelo autoconhecimento, o desenvolvimento de si, né? Cuidar de si mesmo, conhecer a si mesmo, certo? Bom, é isso que eu tenho pra você hoje, espero que tenha te auxiliado de alguma maneira. Se você gostou, se te ajudou, se fez sentido, deixe o seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito ou inscrita, e até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá para o grupinho número 2. Respira fundo. Se concentra. Vamos lá, vamos entender qual é a energia para sua vida agora. Vamos lá. Healing Family Issues. Ok. Bom. Your love life says your sugar. Ó, aqui, você que se conectou com essa opção, a gente está falando sobre questões hereditárias, sobre árvore genealógica. A gente está falando sobre a necessidade de olhar para padrões ancestrais, ou seja, olhar ali para sua infância e encontrar a raiz de como você desenvolveu o seu relacionamento com os seus pais. Como que foi esse relacionamento? Foi baseado em respeito ou desrespeito? Foi baseado em parceria, em companheirismo, em atenção, né? Ou houve a negligência de todos esses aspectos? E aí, olhar para isso com carinho, num lugar de olhar de águia, né? Onde você vê como observador e você não se apega àquilo como se fosse a única via de perspectiva, né? Se apropriando da situação. Não, você experienciou aquilo, são seus pais nessa vida. Sim, você viveu tudo. Você tem direito de se sentir triste, você tem direito de sentir raiva, você tem direito de se sentir negligenciado, você tem o direito de chorar, né? Mas você também, após, né,
se confrontar com essas questões, você precisa sim ter um olhar mais abrangente da situação e ir mais profundo e ter uma perspectiva de como foi a criação dos seus pais, o que é que eles receberam, qual é o nível de consciência que eles têm hoje, para que você não entre em um labirinto e depositando uma expectativa de cobranças desleais. Porque a gente não pode cobrar do outro aquilo que ele não tem capacidade de nos entregar. E infelizmente, muitas pessoas, a maior parte da população, não foi uma gravidez planejada, com um casamento que o casal se amava incondicionalmente e tudo muito lindo e maravilhoso, família Doriana. Não foi, né? A verdade é que a maior parte da população foi acidente. E pais que não estavam preparados emocionalmente, psicologicamente, financeiramente para receber essas crianças, para te receber, talvez, se essa for a sua realidade, né? Então a gente precisa ter esse olhar mais humano e empático para compreender que tem coisas que a gente não consegue mudar e que a gente precisa sim perdoar os nossos pais ou quem nos criou por não terem entregado aquilo que a gente considerava que era o que a gente deveria ter recebido, né? E entender que muitas vezes eles também não receberam aquilo e por isso que eles não conseguiram entregar isso pra gente. Fica mais fácil para perdoar. E quando a gente perdoa, a gente liberta esse ciclo, esse ciclo geracional, né, de uma hereditariedade que a gente pode chamar de uma maldição hereditária, né? De um ciclo repetitivo de dor, de rejeição, de abandono, de desrespeito, enfim. Então é perdoando que a gente se liberta, né, desse fardo, desse peso, dessa dor, desse incômodo, né? Quando a gente perdoa, acontece uma transformação energética pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus, pelo poder de Deus, do Criador. E aí, essas correntes, essas amarras, elas são liberadas. E você já não se torna mais cativo, você já não é mais cativo dessas emoções reprimidas, dessas mágoas, desses rancores. Você liberta. E quando você libera espaço para que algo melhor venha no lugar. Para que novas emoções e novas situações, e muitas vezes até melhora o relacionamento com os seus pais. Até melhora, né, o relacionamento com você mesmo, porque você é uma continuação deles, né? Perdoar eles como casal, ou que não deu certo, ou que não se respeitaram, que você não teve uma boa, né, imagem deles como um casal, como parceiros, como pais, tá? Então é necessário aí para que a sua vida amorosa dê uma guinada real, que você olhe para essas questões ancestrais e libere perdão. E se você está passando por questões no seu relacionamento, se você tem um relacionamento e está passando questões difíceis no seu relacionamento, isso daqui está muito conectado, né? Olhar para padrões dos seus pais, para esses padrões ancestrais, né? E olhar para o seu relacionamento e ver o que você está repetindo, né? Qual é o padrão que você está repetindo, que você viu seus pais, ou que você vivenciou, experienciou com eles, né? E que você está reproduzindo no seu relacionamento, que está gerando atrito, que está gerando conflito, né? Às vezes é um comportamento, uma mania, uma maneira de se comunicar, enfim. Olhar e fazer um raio-x mesmo, assim, dos seus comportamentos, das suas atitudes dentro do relacionamento e tentar identificar o que você está repetindo de uma forma consciente ou inconscientemente, né? E com seus filhos também, caso você tenha filhos, tá?
para que isso não venha prejudicar e se repetir, para que você quebre, rompa com esse padrão, com essa maldição hereditária mesmo, assim, né, de ciclos destrutivos, de relacionamentos que houve traição, rejeição, desrespeito, abandono, enfim. Vamos lá. Olha, a mesma carta da primeira opção. Ó, questões do inconsciente, necessidade de deixar algo para trás. Aqui é a sua energia, tá? Seja você homem ou mulher. Aqui tá vindo mais a sua energia mesmo, assim. Ó, não vou aceitar porque são muitas cartas que estão vindo repetidas da primeira opção. Vamos lá. Se for pra vir as mesmas, vão vir agora de novo. Opa, veio. Então, tá bom. Pra gente finalizar a outra pessoa. Tá, bom, vamos lá. Essa conexão, essa dinâmica, né? Ela vem de um lugar assim, que é uma dinâmica que desafia, no âmago do ser. Desafia porque mexe com os medos mais internos, que muitas vezes pode até ser inconsciente. Desafia porque tira da zona de conforto. É uma dinâmica que te obriga, né, ambos, obriga um ao outro a olhar para as próprias sombras. E o que são as sombras? É o nosso lado mais obscuro, são os nossos defeitos, né? São as partes em nós que não são tão bonitas de se olhar e de se apresentar, né? E que a gente muitas vezes quer esconder de nós mesmos. Mas é necessário trazer clareza, a luz para essas sombras, para que você se conheça 100%, né? Reconheça se você é uma pessoa muito estressada e isso atrapalha o seu relacionamento. Reconhecer se você é uma pessoa intolerante e isso atrapalha o seu relacionamento. Reconhecer se você é uma pessoa egoísta, egocêntrica. Se você é uma pessoa teimosa demais, que não abre mão, né, que não tenta ver o lado do outro. Então, tudo isso são questões que muitas vezes quando a gente está numa dinâmica de relacionamento, principalmente amoroso, isso vem à tona. E aí, a gente não quer olhar para isso, né? E de uma maneira inconsciente, a gente é apegado a essas questões. E a gente tem dificuldade de soltar, de abrir mão. E é por isso que muitos relacionamentos acabam finalizando, né? Então, aqui, o obstáculo para o fluir dessa conexão é justamente as próprias sombras de ambos, que não houve um jogo de cintura, né? Não tá havendo aqui um jogo de cintura para saber lidar com essas sombras, com essas questões, com esses medos, tá? E aí atrapalha onde? Na comunicação. E existe também aqui uma energia de segredos, né? De segredos, mas não que um tá enganando o outro ou alguma coisa nesse sentido, mas esses segredos do inconsciente relacionado à família, porque o 10 de ouros também fala sobre a ancestralidade, sobre a família, né? Sobre heranças. E muitas vezes as heranças, elas não são tão boas quanto a gente imagina. São heranças de comportamentos destrutivos, que destroem relacionamentos, que condicionaram a gente a ter comportamentos, uma maneira de pensar, uma perspectiva, que muitas vezes quando a gente se depara com o outro dentro de uma dinâmica amorosa, isso atrapalha o fluir do relacionamento, tá? Então, o primeiro obstáculo que tem aqui é a comunicação, tá?
A necessidade de ver as coisas por uma ótica mais positiva, por uma ótica mais de uma clareza maior, né? De uma espiritualidade que traz a capacidade de empatia, de olhar para mim e reconhecer os meus erros, de olhar para o outro e reconhecer os erros do outro, mas também ter empatia para compreender o outro. E vice-versa, né? E não só cobrar o outro aquilo que eu também não estou oferecendo. E não só oferecer sem receber nada do outro, né? Precisa ter o equilíbrio aqui. Tá? Ó, aqui é vocês dois, né? Seja homem, mulher, adapta para sua realidade. Aqui é energias, né? Mas representa um casal. Com diferenças? Sim, com as suas diferenças, com certeza, né? Mas que existe, apesar das diferenças, existe uma vontade de fazer acontecer, de expor, de abrir o coração, né? De viver uma história, de construir, de escrever uma história, né? Mas que ainda existe um obstáculo aqui, né? Que esse obstáculo é o que impede a materialização, a concretização de um relacionamento feliz, de parceria, de companheirismo, né? Um relacionamento de um elo de amizade mesmo, assim, né? Se concretize. É o obstáculo da não clareza, de não soltar aquilo que precisa dentro do relacionamento, de não soltar comportamentos, hábitos, costumes, uma visão, uma perspectiva, não sei, não conseguir soltar algo por estar apegado a esse algo. Mas esse algo é o que atrapalha o relacionamento. Muitas vezes se manter na zona de conforto, né? Não fazer algo diferente para que as coisas se modifiquem e de fato melhorem, né? A necessidade da clareza na comunicação, se comunicar em um local de respeito, se comunicar em um lugar de empatia, de solidariedade, de compreensão. Porque é através da comunicação que a gente planta as nossas sementes, né? Dentro de qualquer tipo de relacionamento. Então, ter clareza em quais sementes eu estou plantando, né? Qual é a minha maneira de me comunicar dentro desse relacionamento? Como eu venho comunicando, expressando os meus sentimentos, né? E isso está interligado 100% com a maneira como eu fui criado, com a minha criação. E aí a necessidade de fazer essa autorreflexão aqui relacionada a essa criação que se recebeu, esses padrões familiares, né? Olhar aí para essa questão familiar para ver o que está sendo repetido, qual padrão está sendo repetido, né? Ou qual padrão que eu adquiri da minha criação e que não está sendo benéfico para o meu relacionamento. Aí você pode pensar assim, mas é essa pessoa que deveria estar escutando isso, porque essa pessoa... Tudo bem, pode até ser. Mas se foi você que chegou até esse vídeo, faz a sua parte. Porque nós somos espelhos, né? Então, às vezes, quando eu olho para mim, modifico algo em mim, eu abro espaço para que o outro também possa se modificar de uma maneira mais natural. Então, a integração e a ilusão, né? Aqui, a necessidade da busca pelo equilíbrio. Eu tinha falado aqui alguma coisa sobre esse equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio interior entre a razão e a emoção, né? Buscar equilibrar-se dentro de si
para conseguir ter essa integração e, através dessa integração, compreender o todo, compreender a si, compreender ao outro, né? Trazer uma energia de paciência, da temperança, né? De se colocar em um lugar de observador, de compreensão e não de um lugar de julgamento, de condenação, né? Buscar esse equilíbrio aqui, ó, a visão de águia, né? De enxergar as coisas em um 360 para saber lidar melhor com as situações. E essa integração, ela tem essa questão aqui, né? O bem e o mal, o dia e a noite, a polaridade das coisas, né? Então, dentro de nós, para que haja uma integração real, eu preciso ter tanto conhecimento da minha luz, que são os meus pontos positivos, as minhas qualidades, as minhas virtudes, quanto o meu lado mais sombrio, os meus defeitos, a minha ignorância, né? Aquilo que não é tão benquisto, mas que eu preciso olhar para que essas sombras não me dominem, mas sim que eu tenha domínio dessas sombras, assim como eu tenho que ter o domínio da minha luz. Então, é o equilíbrio das coisas. Desenvolver isso é um trabalho constante, diário, é uma busca constante e que auxilia em todas as áreas da nossa vida. Então, aqui, ó, a energia da carta 20, né? Então, do julgamento. E o que é o julgamento? É o despertar, é o renascer, né? Então, é quando eu desperto para a minha realidade, eu desperto para algo a respeito da vida. Então, eu tenho uma compreensão a mais das coisas, eu vou além daquilo que eu já estou acostumado. A carta da Lua também fala sobre essa questão da ilusão, né, de achar que é uma coisa, de acabar se apegando a uma ilusão, de um achismo que vem de uma visão que é limitada, né? Então aqui é esse despertar para ir além, enxergar as coisas além do que se é, que está relacionado com essa questão geracional aqui, essa questão hereditária, ancestral, tá? Para que haja uma transformação real em si, de dentro para fora, e que vai auxiliar na dinâmica aí que existe nesse momento da sua vida, tá bom? Bom, é isso que eu tenho para você hoje. Espero que tenha te auxiliado de alguma maneira. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se quiser, sinta-se à vontade para comentar. Se não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva para que você esteja aqui nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau, foi um prazer e até a próxima.